Vamos então, o 10º passo. Familiarize-se com a palavra profética. Então o texto é 1 Coríntios 14:8, diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Bem, se a trombeta der sonido incerto, aqui o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo sobre o soar de uma trombeta. Era comum naquela época se utilizar trombetas para convocar o povo. E o som que era emitido pela trombeta, ele deveria ser algo conhecido pelo povo. O povo sabia identificar pelo tipo de sonido, pelo tipo de som, o que é aquela convocação, que tipo de convocação era aquela. Então as pessoas reconheciam já se nós fôssemos falar de hoje, o tipo de música, o tipo de melodia tocada. Então quando eles ouviam, eles sabiam do que se tratava. Hoje nós ouvimos o hino nacional do nosso país e já pensamos, bom, tem alguma solenidade, alguma coisa importante, né? Por exemplo, nas épocas cívicas, né? Nas escolas, em muitos lugares é executado o hino nacional. Em eventos internacionais também, quando algum atleta do Brasil se apresenta ou vai participar de alguma competição, se toca o hino nacional. E nós todos, então, já sabemos, né? Tá tocando hino nacional, alguma coisa está acontecendo aqui. E naquela época era assim, um determinado som era tocado e já se sabia o que estava acontecendo. Com relação à palavra profética, Deus, que é o autor deste som, se é que podemos assim dizer, né? Vamos usar o mesmo linguajar bíblico, Deus é o autor da palavra profética. Ele emite um som correto, um som que é possível compreender. Nós podemos entender. Ele não emite um som que nós não vamos saber o que é. Não, algo que nós podemos ouvir. O problema então não está naquele que toca a trombeta, e sim naquele que ouve. Nós é que não estamos familiarizados com a palavra profética. Nós que não estamos familiarizados com a linguagem que Deus utiliza quando faz na Bíblia as profecias, ou quando ele traz a profecia, né? Quando nós falamos do livro de Apocalipse, é uma profecia só. É nós que não estamos acostumados. Simplesmente porque nos convertemos, e quando chega na parte da Bíblia onde trata das coisas futuras, nós pulamos, nós deixamos de lado. Quando chega no momento onde há uma figura que é típico da palavra profética, Deus utilizar figuras, então nós dizemos assim, isso aqui é muito difícil de entender, vou deixar de lado. Nós não nos dedicamos, é que nem aquele aluno de matemática, que não gosta de matemática. Então, quando a professora começa a explicar, logo ele já, é como se tivesse dentro da mente assim, um botãozinho de desliga, né? Desligou. Bom, não, agora vou pensar, aí ele fica ali pensando em outra coisa, olhando para a parede, olhando para a folha que está na frente, até para os números que estão ali, mas a professora está falando e ele não está nem prestando atenção, porque ele já desligou, ele já deu clique lá dentro da cabeça, né? Desligou. E não só para matemática, qualquer matéria que nós não gostemos ou não consideremos importante, nós fazemos assim. Teve uma época na minha vida que eu não gostava de matemática nem de física. Até que um dia eu resolvi, não, mas eu vou aprender isso, isso é importante, eu vou aprender. E comecei a gostar. Depois até dava aula de matemática, porque comecei a me familiarizar com as fórmulas, tanto de matemática quanto de física. Assim é a profecia. No começo, a coisa vai ser difícil, mas depois, com o tempo, você julgando importante, sabendo que é a palavra de Deus, aceitando esse fato, entendendo que Deus quer que você compreenda, então você vai começar a se dedicar e vai se familiarizar com a linguagem profética. Eu podia aqui usar um outro exemplo, uma outra ilustração, que é um idioma novo. Se você vai aprender um novo idioma, no começo é muito difícil, porque você não sabe
o vocabulário, você não sabe o que significam tais palavras e vai ter grande dificuldade. Até que você começa a aprender uma palavra, outra, né? Vai ficando mais fácil. Com o tempo você aprende, demora, aprende. Quanto mais velho nós somos, mais difícil de aprender, mas conseguimos aprender também. E é uma questão só de se familiarizar, uma questão de se dedicar, uma questão de buscar ajuda em Deus, pois Ele julga essas coisas importantes. É importante que ouçamos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Ele que emitiu o som da trombeta, usando novamente então a ilustração que o Espírito Santo faz através do apóstolo Paulo, ele que emitiu o som da trombeta, ou seja, a profecia, ele emitiu um som certo, correto. Agora, nós precisamos então saber discernir, nos familiarizar. Isso vai acontecer com cada um de nós. Quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu não entendia quase nada. Muito difícil para mim, mais difícil mesmo. Mas eu disse assim, não, sabe de uma coisa? Está escrito ali que Deus deseja que saibamos. E eu vou buscar em Deus e vou conhecer, vou receber do Espírito Santo e vou entender, a Bíblia vai me explicar essas coisas. E eu comecei então aos poucos tendo um entendimento maior. As coisas começaram a ficar mais claras. Com o passar do tempo, eu me familiarizei com a linguagem da profecia. E tudo ficou mais fácil. Isso acontece com qualquer cristão que se dedique a ler, ouvir e guardar no coração as coisas que são reveladas na profecia.